Vamos iniciar então a última semana da nossa leitura do livro Oração pelos Filhos Pródigos, de James Banks, né? Nós estamos com 90 dias de intercessão, hoje é o dia 85. Nós estamos iniciando a semana 13. O tema dela é o tempo de Deus. Vamos ver o que o Senhor tem para nos falar aqui. Às vezes Deus não nos dá o que estamos pedindo, para que possa nos dar o que realmente queremos. Foi o que aconteceu a Mônica. Durante mais de 9 anos, ela orou para que seu filho Agostinho se entregasse a Cristo. Orava com tal paixão que um bispo de sua cidade lhe disse: não é possível que pereça o filho de tantas lágrimas. Porém, enquanto Mônica orava, seu filho se afastava cada vez mais de Deus. Quando ela soube que ele queria deixar seu lar no norte da África e navegar para Roma, o centro do vício e da corrupção naqueles tempos, ela ficou perturbada e o seguiu até o ponto onde o navio aguardava. Então ele a enganou. Agostinho lhe disse que não poderia sair até que um amigo estivesse pronto para navegar. Ele sugeriu que naquela noite ela descansasse um pouco numa capela ao lado do porto. Enquanto ela dormia, ele partiu. Ela procurou no porto na manhã seguinte e descobriu que o navio havia zarpado, e com ele seu filho, exatamente o que ela estava orando para que não acontecesse. Mas era em Roma que Agostinho entregaria seu coração a Deus. Sua vida seria transformada para sempre e Deus usaria a fé desse homem para inspirar gerações a crerem em Jesus. Mais tarde, Agostinho recordou em seu livro Confissões a noite em que deixou sua mãe. Soprou o vento, enfunou nossas velas e logo desvaneceu de nosso olhar a praia, onde de manhã cedo minha mãe, louca de dor, enchia de queixas e de prantos teus ouvidos insensíveis. Ele concluiu com perspicácia: mas tu, de visão infinitamente mais ampla, entendendo o intuito do seu desejo, não atendeste ao que ela então te pedia, para fazer em mim aquilo que sempre te pedia. Quando acontece exatamente aquilo que você está orando para não acontecer, é fácil ficar desanimado. Tenho de imaginar como Jairo se sentiu. Ele foi a Jesus e prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Enquanto eles estavam a caminho da casa de Jairo, uma mulher cronicamente doente se esgueirou no meio da multidão e tocou o Senhor. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Se eu fosse Jairo, ficaria pensando: minha filha está morrendo e você está parando no meio da multidão para fazer uma pergunta como essa? Até mesmo os discípulos lhe perguntaram: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Jesus não somente parou, como continuou esperando. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Para Jairo, isso significa mais demora. Então os homens de sua casa apareceram e, pouco compassivos, lhe disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Jesus ignorou. Ele disse a Jairo: não temas, crê somente. Você sabe como a história termina.
Jesus foi à casa de Jairo e os enlutados riram dele. E ele os mandou saírem e trouxe a menina de volta à vida. Marcos 5, 22, 43. Orar por um filho pródigo ampliará a sua fé. O que pode ajudar nos momentos particularmente difíceis é lembrar-se de que o tempo de Deus raramente é o nosso tempo. As coisas podem parecer ir de mal a pior, mas ele tem total autoridade sobre a situação. Quando a esperança parece estar perdida, isso só significa que Deus ainda não terminou. Às vezes, imaginamos por que continuamos orando. Nesses momentos, é bom lembrar-se de que a cruel e risonha voz da dúvida nunca tem a última palavra. Essa palavra pertence a Deus. Jesus se move em seu próprio ritmo e nunca se atrasa. Seu conselho a um pai preocupado muitos anos atrás nos fala ainda hoje. Não temas, crês somente. Deus é fiel e responderá às nossas orações em seu tempo e sabedoria perfeitos. Sua palavra nos lembra de que os seus caminhos e pensamentos são mais altos do que os nossos. Isaías 55, 9. Ele nunca está afobado ou atrasado e nada pode impedi-lo de cumprir os seus propósitos. Embora possamos não ser capazes de vê-lo chegando, isso não significa que ele não está prestes a aparecer de uma maneira vivificadora que muda tudo para melhor. Ao dobrar a esquina, poderemos encontrar a graça que Deus planejou o tempo todo. A alegre descoberta de Jairo e Mônica também pertence a nós. A esperança não está perdida. Ela só está fazendo outro caminho. Ao lidar com um Deus onipotente e onisciente, eu, como mero mortal, preciso apresentar as minhas petições, não somente com persistência, mas também com paciência. Algum dia eu saberei por quê. Ruth Bell Graham. Amém? Bom, esse é o início, né, da nossa semana. Agora eu vou ler o dia 85. Que palavra mais bonita, né? Que história mais bonita dessa última semana. Assim, enche realmente o nosso coração de esperança. Vamos lá. Os que estão conosco. Ele, Elias, respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. 2 Reis 6, 16, 17. Quando tento compreender tudo o que tu és, fico simplesmente assombrado. A tua palavra fala sobre incontáveis hostes de anjos em torno de ti. Hebreus 12, 22. A respeito de nossos filhos, tu disseste que seus anjos nos céus veem incessantemente a face do Pai. Mateus 18, 10. Como tu és maravilhoso, que é o homem que dele te lembres? Salmo 8,4. Senhor, tu és glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos que operas maravilhas. Êxodo 15, 11. É bom ter isso sempre em mente. Às vezes parece que meu filho e eu estamos enfrentando coisas que parecem ser muito maiores do que nós. Os tempos em que vivemos, a cultura, a mídia, tudo isso afeta a nossa vida de maneiras que estão além do nosso controle. Porém, eu te louvo porque tu podes. Agradeço-te porque algum dia todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Senhor Jesus é Cristo. Que Jesus Cristo é Senhor. Filipenses 2, 10, 11.
Tu és Senhor de todos os desafios que enfrentamos, e tudo na história está caminhando em tua direção, juiz de toda a terra. Gênesis 18, 25. Senhor Jesus, eu te agradeço porque tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, não nos separará do teu amor. Romanos 8,35. Senhor, meu filho precisa do teu amor e precisa te conhecer. Neste momento, ele está encantado com o curso deste mundo, Efésios 2,2, que está passando, 1 Coríntios 7,31. Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Assim como abristes os olhos do servo de Eliseu, oro para que ajudes meu filho a ver que não há entre os deuses semelhantes a ti, Senhor. Salmo 86, 8. Esse deuses, né, que eu li, não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, deuses com letra minúscula, né? Porque o único Deus com a letra maiúscula é o nosso Senhor. Concede-lhe graça para compreender que ele deseja estar do teu lado, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Algum dia tu levarás toda a história a um final. Eu creio nisso. Oro para que ambos estejamos prontos no dia em que tu voltares, Senhor Jesus. Então esperaremos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. 2 Pedro 3,13. Onde a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 11:9. Amém? Amanhã o dia 86, a nossa leitura vai ser Por Força para Amar. Espero vocês amanhã.